gente, como é que vocês estão? Espero que estejam tudo bem, né? E que estejam também gostando de fazer essa leitura aqui comigo. Eu espero que esses vídeos eles estejam facilitando, né, a sua vida, né, em relação a ler esse livro, né, essa obra, né, tão esclarecedora que é o Medicina da Alma, né, aqui do autor Robson Pinheiro. Que lembrando, né, o nosso objetivo, né, é esclarecer, o nosso objetivo é facilitar a leitura, porque quem já está acompanhando já percebeu, né, que eu não estou comentando o livro, não estou trazendo um comentário, uma síntese do livro, não, eu estou lendo mesmo, lendo na íntegra. E por que isso? É como eu disse a vocês, quem está acompanhando aqui semanalmente essa leitura, né, já percebeu e já escutou o que eu falei lá no começo, no primeiro vídeo, que foi, eu li essa obra há 10 anos atrás, minha gente. E sabe aqueles livros que você lê, mas dá vontade de ler de novo? Por quê? Porque numa segunda leitura ou numa terceira leitura, a gente consegue ter uma visão mais clara, né, de determinado assunto, né? Sempre quando a gente lê um livro, uma obra, né, de segunda vez, de terceira vez, a gente tem outras percepções. Mesmo porque há 10 anos atrás, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, nem a experiência como terapeuta. Então, essa bagagem, né, faz com que a gente tenha esse conhecimento já agregado, esse conhecimento prévio, e quando a gente vai fazer novamente uma leitura, a gente já vê com outra visão, a gente já absorve de outra maneira, tá bom? Mas, tanto para você que está iniciando a leitura desse livro agora, né, como para quem, assim como eu, já leu e quer tá aproveitando, né, para ler de novo, eu espero que tenha sido, esteja sendo bastante útil, tá bom? E eu vou pedir também que você comente, tá? Eu tô sentindo falta dos comentários de vocês. Comentem, porque aí eu vou respondendo durante a semana os comentários de vocês e vocês também me motivam, tá? A gente, quando recebe um feedback, um comentário, né? Até mesmo, né, uma dica, isso aí é muito bom para a gente que está do lado de cá, porque a gente começa a ter mais motivação, mais desejo de continuar fazendo, tá? Não que eu não esteja determinada, eu estou bastante determinada a ir até o fim nessa leitura e já penso em trazer outras também, tá? Com algumas mudanças, né? Talvez em vez de leitura eu já traga comentários, né? Estou pensando nessa possibilidade, mas eu peço, né? E digo a você que o feedback de vocês para mim é muito importante, tá certo? Então tá. Na semana passada nós colocamos aqui no canal o capítulo 14, aliás, o episódio 14, capítulo 7, não é isso? Hoje a gente vai ler o capítulo 8, e é o episódio 14 dessa série, desse livro, né, Medicina da Alma. E o título hoje é Reflexos da Mente, tá bom? Então vamos nós. Antes que eu esqueça, novamente, né, reforçando, se inscreva aqui no canal se você não se inscreveu ainda. Se você gostar da leitura, se você absorveu, né, se facilitou para você a leitura que eu estou falando desse livro maravilhoso, dessa obra, aproveita e dê o seu like, tá bom? E também ativa o sininho, porque você ativando o sininho, todas as vezes que subir um vídeo, a gente costuma subir vídeo aqui nas quintas-feiras, tá? Quem tá acompanhando já sabe, né? Que a gente grava na quarta e coloca aqui no canal na quinta-feira. Mas se você ativar o sininho, você é notificado, tá bom? E, gente, lembrando, veja só, leitura pede que a gente continue. Não é verdade? Quantas vezes a gente já pegou um livro e a gente começou e deixou lá na cabeceira ou na estante?
Comigo já aconteceu isso, né? Eu sou uma leitora, né? Uma leitora desde 10 anos de idade. Eu digo que foi a maior aquisição da minha vida. Mas eu também já, várias vezes eu pego um livro, começo a ler e deixo lá. E fico, meu Deus, olha, que vontade de retornar. Aí já aparece outro, aí aparece outra coisa. Não é assim? Não é verdade? Com vocês eu tenho certeza que também acontece. Então, quando você ativa o sininho, você é avisado. Aí você, opa, olha aí, ó. Aqui eu vou continuar. Isso, claro, se está sendo importante para você. Se está sendo interessante. Porque a gente só faz aquilo que é interessante para a gente, né? É por isso que todas as vezes eu estou retornando ao objetivo principal, que é a gente entender mais sobre as terapias integrativas, né? Com esse livro. E o objetivo dessa obra foi isso, foi escrito para isso, né? Para que a gente conseguisse ter um conhecimento maior do que como é que a espiritualidade de luz enxerga, qual é a posição deles em relação às terapias integrativas. Porque às vezes a gente fica pensando, será que é só modismo? Será que é só fogo de palha? Será que essas terapias elas aparecem assim só para distração, né? E a gente sabe que tem também, mas é muito mais profundo, é muito mais sobre isso. E é por isso também que a gente não quer ficar nesse conhecimento superficial, não é mesmo? Então vamos nós. Vamos começar a leitura. Reflexos da mente. Os mecanismos da mente são muitas vezes difíceis de entender, sem as luzes do conhecimento das leis que regem o mundo das causas, o mundo oculto ou espiritual. Tomando como base a existência desse mundo, do imponderável, além das dimensões cartesianas, onde a mente tem sua manifestação como exteriorização do potencial do espírito, podemos avaliar alguns quadros da problemática humana, considerados complexos devido ao desconhecimento das leis universais, que orientam os destinos dos homens e da sua vida psíquica. Muitos irmãos, ao vivenciarem estados infelizes em seu passado espiritual, quando pelos seus atos feriram deliberadamente a vida do próximo, com escolhas que desafiaram as leis divinas e intentaram esconder o ato infeliz, alojando suas lembranças nas zonas mais profundas do psiquismo. Porém, os reflexos de suas ações se mostram pelo remorso, que remoem em seu íntimo, ou em outras fases do pensamento doentio, sabendo que não podem enganar os postulados da divina lei. Esses reveses do passado, ao emergirem da subconsciência mental, manifestam-se nas psicoses, nas neuroses e em muitos casos de esquizofrenia, que são diagnosticados por meus irmãos profissionais da área correspondente da ciência terrena. Sendo assim, temos os casos mais graves das manifestações mórbidas da psique, como originárias de causas pretéritas, passíveis de reajustes, através da reforma dos padrões mentais e dos conceitos e vivências morais da própria fonte geradora do desajuste. Muitos traumas, fobias, esquizofrenias e manifestações de quadros psicóticos ou paranoicos podem guardar suas raízes em situações vivenciadas no passado e relegadas ao esquecimento nas regiões mais profundas da mente, embora se mantenham vividas nas delicadas células do corpo espiritual.
e nas estruturas mais íntimas da tela mental. Tais situações podem, no momento oportuno, emergir das zonas do inconsciente, para efeito do reajuste de contas ante a soberana lei da vida, transformando a casa mental do indivíduo num campo de lutas íntimas e se expressam de formas desequilibradas, conforme a cobrança da própria consciência. Gente, vou dar uma pausazinha aqui, estou sentindo essa necessidade, para que a gente também possa mastigar um pouco mais, né, esse parágrafo aqui sobre esse assunto, né? A gente, na nossa vida, né, eu passei por isso. Cada cliente que chega a nos procurar um terapeuta, né, um psicólogo, né, nós que somos profissionais de desenvolvimento humano, psiquiatras também, a gente atende e recebe quase que todo dia, né, irmãos que se deparam com uma situação nova para eles, e são diversas, né, síndrome de pânico, uma depressão, uma crise de ansiedade. E quando a gente está passando por isso, quem não passou ainda, né, um dia pode passar, porque é como ele disse aqui, ó, essas situações, elas ficam lá guardadas no nosso psiquismo. E quem leu o capítulo anterior, que foi registros acásticos, vai entender até melhor sobre isso, porque essa informação fica guardada. E em determinado momento da vida da gente, ela vem à tona. E é difícil, gente, é difícil, é muito difícil. Olha, eu lembro que em 2010 eu passei por uma síndrome de pânico. E foi isso, né, que me motivou a me tornar terapeuta. Mas primeiro eu senti na pele. E fui, né, tratada com as terapias integrativas, né, em especial o Reiki, né. E hoje eu sou com muito orgulho, não orgulho de inflar meu ego, não é isso. Mas eu digo orgulho de mim mesmo, tá? De ter me tornado e atuar como mestra em Reiki, formando outras pessoas para hoje serem reikianas também. Mas foi através dessa crise, né, existencial, que foi a síndrome de pânico, que eu procurei as terapias integrativas, tá? E a esquizofrenia, né? E outro, como ele diz aqui, vários traumas, né? Paranoias, quadros psicóticos. Gente, quando a gente está passando por isso, a gente fica dizendo, meu Deus, como eu era feliz e não sabia. E a gente fica dizendo assim, que foi que eu fiz para passar por isso? Pessoal, a síndrome de pânico, quando ela vem, a sensação que a gente tem é de perigo eminente. E da aceleração, né? Arritmia, né? E a gente pensa o seguinte, que foi que eu fiz para passar por isso? Né? Então, essa parte aqui desse capítulo, ele é muito esclarecedor, porque não é nada de castigo, como ele diz aqui, é um reajuste da nossa própria consciência. E às vezes a gente diz assim, o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz? Mas nesses momentos a gente precisa, vamos dizer assim, ter um conhecimento, uma base, porque senão a gente fica achando que a gente é vítima, ou que Deus está castigando a gente, ou a gente fica pensando assim, meu Deus, tanta gente para acontecer isso e logo comigo, não é verdade? E porque eu já tinha uma base espírita e ainda me interroguei sobre isso. Mas quando a gente começa a ver o amor de Deus nas nossas vidas, quando a gente começa a ver a justiça divina, e entender, mudar a forma de enxergar, né, esses e outros problemas, a gente começa a ver, não, isso aqui é uma limpeza que eu estou passando, né, um reajuste, né, porque todos nós que reencarnamos, é porque a gente falhou, né, com a lei de amor, como ele diz aqui, né, no passado, né, em vidas passadas, né, e eu tenho muita certeza disso, muita certeza que nada acontece sem uma razão,
sem uma razão inteligente, tá? Uma razão inteligente. E vamos deixar claro que não é que existe castigo, né? Porque se a gente ficar potencializando isso, não, então Deus está me castigando. Não, não é que Deus esteja castigando. Deus está te dando e nos dando a oportunidade da gente se ajustar com as leis do amor. E é para isso que a gente busca o conhecimento. Isso traz uma leveza muito grande. Quantas pessoas se suicidam, né? Todo dia a gente se depara com pessoas que não suportaram a dor, né? Que é existencial, né? E aí, diante de um conhecimento desse, a gente consegue ter um alento diante da dificuldade das crises, tá bom? Então, agora vamos continuar. Ante o crime perpetrado no pretérito, o homem tenta ludibriar as leis humanas, escondendo a ação infeliz ou furtando-se a assumir o compromisso inerente à responsabilidade do ato praticado, esquecendo-se de que, embora seja ainda possível ficar livre da legislação humana, de maneira nenhuma conseguirá iludir sua consciência. Eita, aí é mais difícil, né? Sua consciência, onde está escrita eternamente a lei de Deus. Na hora exata em que soar a ampulheta do tempo, essa mesma lei proporcionará ao delinquente a oportunidade de ressarcir seu débito e, a fim de despertá-lo para a necessidade de reajuste, muitas vezes lança mão do instrumental cirúrgico da dor, que não encontra barreiras sociais, raças, ideologias, para usar o bisturi do sofrimento, mostrando ao espírito que é chegada a hora do acerto de contas. O passado emerge, então, das profundezas da memória, nesta ou em outras reencarnações, ajustando o aforismo popular de que a dívida sempre acompanha o devedor. Mas, graças à luz imortal que a doutrina espírita desdobra para o conhecimento do homem terrestre, pode-se entender que a forma de resgatar esse passado, nem sempre florido, é pela vivência profunda do amor, que liberta a alma dos grilhões, que a mantém presa às dificuldades de uma existência infeliz. Só o amor nos liberta de nossa própria consciência culpada. Aqui, ó, gente, bacana desse livro é que ele traz essas ilustrações, né? Diferencial, né? Capa dura e também tem sempre as ilustrações a cada capítulo. Vocês podem ver aqui, ó, uma mulher, né, lendo, e uma mão aqui, ó. Tá vendo aqui? E olha o que interessante, isso aqui que tá escrito bem aqui, ó. Mãos invisíveis orientam o ser humano no estudo cujo objetivo é o crescimento do ser. Pela intuição, a pessoa é levada ao encontro das respostas que procura. Gente, eu não posso deixar de dizer a vocês que eu acredito firmemente de que esses vídeos vão ficar aqui, né, gravado aqui no meu canal do YouTube, para quem, meu Deus, precisar dessa leitura. Eu acredito que cada vídeo que a gente acessa, cada livro que chega pra gente, né, tem um porquê, sim. Às vezes são os nossos mentores espirituais. E a gente sabe que a gente tem tantos, né? Nossos mestres, nossos mentores. Alguns gostam de chamar, né, anjos da guarda. E, resumidamente, são seres que estão responsáveis, né, para ajudar no nosso crescimento espiritual e moral. Então, olha aqui, ó, um livro que chega, esse vídeo vai chegar para quem procura e necessita desse conhecimento.
Então, continuando aqui. A terapia espírita prescreve, para esses casos, a profunda transformação da conduta moral e a reeducação dos impulsos e sentimentos da alma. Para que tal se dê, no entanto, é necessário precaver-nos contra os arroubos de atitudes místicas, de vez em quando se observam naqueles que querem colaborar com a solução de delicados problemas da alma. Embora guardem a pretensão de ajudar, poderão agravar o problema quando prescrevem determinadas transformações rápidas. Gente, isso aqui é demais. Isso aqui, olha, que bacana, que coisa maravilhosa. Olha como eu vejo nessa área de terapias, né? E principalmente muitas pessoas que acessam na nossa página no Instagram. E aproveitando, né, a minha página do Instagram, se você quiser me seguir, ser meu amigo lá no Instagram também, é @terapeuta Eliana do Vale, tá? E a gente vê, às vezes, pessoas de várias áreas, cada pessoa tem sua área, né? Normalmente, quando é nossa área, a gente vai se aprofundar nela, né? E o profissional, ele precisa ter essa seriedade, ele precisa ter profundidade, ele precisa investir na sua formação. Por quê? Porque a gente vai se deparar com pessoas que querem, né, clientes, né, reagentes, né, ou como alguns gostam de chamar, como pacientes, que querem resultados rápidos. Gente, nenhuma transformação se dá no estalo de dedos, né, ou um chá de pirri-pim-pim. Não existe isso. Isso aí foi implantado na nossa mente, nos contos de fada, aquela varinha mágica. Não existe, gente, não existe. Eu fico muito triste quando algum cliente chega para mim e diz assim, ó, eu tô com isso e eu acredito que você pode me ajudar, né? Eu digo, ajudo, mas eu vou te apresentar um plano, né? Não é sobre aplicar técnica. A técnica é um meio, muitas vezes, que a gente vai usar. E tem várias técnicas, né, nas terapias integrativas. Mas não existe, gente, transformação sem um processo de mudança da mente, tá certo? E eu fico assim, diante desse parágrafo aqui, eu vejo como eu estou alinhada com essa leitura, né? Porque é isso que eu estou buscando aqui, enquanto profissional, tá? Desmistificar, como ele diz aqui, ó, o misticismo, muitas vezes, não é que seja ruim, tem muita coisa boa no conhecimento místico, tá certo? O misticismo, ele ajuda. Só que demasiadamente, quando a gente fica ligado àquela coisa, não, a pessoa vai lá, toma um banho e fica bom de tudo. Não, o banho é importante. Vai tomar uma massagem e sai bom de tudo. Não, muitas vezes é aquele alento, tá? Para que você possa ter condições, se reorganizar e fazer o acompanhamento terapêutico. Mas, por favor, ninguém, principalmente eu falo aqui também para os meus alunos, né, de Reiki, que eu falo tanto nos cursos, não seja um terapeuta raso, tá? Não se aproveite da fragilidade das pessoas que vão chegar para você, tá certo? Incutindo ou alimentando nelas o desejo de que vai ser apenas num atendimento que ela vai resolver todos os seus problemas, tá? Então vamos continuar. Pronto. Veja só, a gente parou aqui na pretensão, né? Podemos agravar o problema, né? Quando prescrevem determinadas transformações rápidas e radicais de homens, né? Transformações rápidas e radicais de homens em anjo, podando as manifestações da alma humana, no desejo febril de que se auto-santifiquem, gerando muitos males que poderão até passar despercebidos da maioria, que vê apenas as aparências. Olha aí, sabe? Eu já tive alunos assim, que, tipo assim, faz um reiki do final de semana, né, um seminário de reiki, fica tão empolgado, porque é muito bom, é um conhecimento, né, a sintonização, o meio, deixa você muito, muito bem, mas que a gente vê que com pouco tempo cai.
Por quê? Porque não teve constância, não quis fazer a reforma íntima, não viveu o pós, né? Não fez a sua parte, que é a parte de movimentar-se com o reiki, né? A sua parte de estar no meio, porque a brasa, né, ela longe do braseiro, ela vai esfriar, né? Então a gente vê muito rápido, né, a não manutenção, vamos dizer assim, né? Tá? Então vamos lá. A proposta da doutrina espírita é a de uma ética cristã, de uma moral cósmica, apenas na proibição ou inibição destes ou daqueles aspectos do comportamento humano, não modifica as causas subjetivas, as raízes mais profundas da problemática do ser. Aqueles que assim incentivam essa reforma exterior nos comportamentos humanos incentivam igualmente o aparecimento de uma classe de religiosos místicos que produzirá com o tempo pessoas cheias de traumas, olha aí, conflitos íntimos e existenciais que, na primeira pressão exercida por circunstâncias adversas da vida, explodirão em arrojos de desequilíbrio psicológico. Olha aí, ó, vê bem. Ou seja, uma coisa que era para ajudar, que era para ter um acompanhamento sério, né? Que era para ajudar o nosso cliente ou reagente, né? A pessoa que a gente está acompanhando. Desenvolver uma nova postura, né? Para que ela também se sentisse responsável pela sua transformação, né? O terapeuta que age dessa maneira, sem a sua devida preparação, sem a sua devida responsabilidade, pode, ao contrário, veja só, né? Fazer com que com o tempo a pessoa fique cheia de traumas, conflitos íntimos e existencial, que na primeira impressão exercida por circunstância da vida explodirão. Não é esse o objetivo das terapias, não mesmo. Pois a mudança foi apenas como comportamental e não causal. Uma mudança nas aparências e não na fonte. Olha aí, o que não significa resolução do problema humano. A doutrina dos imortais faz a proposta do autoconhecimento para que o homem possa mergulhar na sua própria intimidade, autodescobrindo-se. De posse desse conhecimento de sua própria situação, da realidade de sua própria vida, poderá então reeducar seus impulsos com o conhecimento de causa, promovendo o reajustamento e o direcionamento de suas energias, a revisão de seus valores baseado em fatores reais, conquistas graduais e realizações corretamente orientadas, evitando assim cair nos despenhadeiros dos desajustes psicológicos ou emocionais, característica de muitos que se engajam com fórmulas santificacionistas inúteis. A proposta é redirecionar, reeducar os impulsos, é orientar. Aí tem aqui, ó, a nota 47. Vamos ver aqui. A afirmação de José Peglepper está em consonância com postulações de todas as épocas. Uma tradição que passa por Sócrates e Jesus Cristo, Rousseau e Pestalozzi, Freud e Daniel Goleman, entre muitos outros estudiosos, filósofos, psicólogos, educadores, psicanalistas de várias culturas e épocas. É impressionante que, apesar desse legado, igrejas e movimentos religiosos inseridos nesse rol, certa militância dentro do movimento espírita insistem em métodos de contenção, castração e repreensão de emoções e comportamentos, confundindo essa prática com a cura. Lamentavelmente, o que fazem nada mais é que incentivar pessoas a adotar máscaras de santificação.
o que, conforme José Pegletti aponta, contribui para criar conflitos e traumas, e não para solucionar problemas. A proposta espírita é educativa, não nos sentindo vulgar de educação, não no sentido vulgar de educação como modelagem do indivíduo. É educativa no sentido de auxiliá-lo a conhecer-se para transformar-se rumo à maturidade. Realizar-se como filho de Deus, desenvolvendo potenciais e utilizando suas energias para ser feliz. Não existe ética sem que o indivíduo cultive a reflexão que conduz à decisão responsável. Ou seja, um comportamento que não leva em conta uma decisão o mais possível madura, baseado em reflexões, para que o indivíduo possa responder pelo que faz, não é ético. É apenas cópia de algo. Do discurso do pastor, do espírito ou do médium, do que foi dito em algum livro, tido como exemplar. De qualquer modo, não é produzido pela verdade do indivíduo e, portanto, não contribuirá para a sua cura. A mudança baseada em repressão de impulsos não tem condições de subsistir diante dos desafios cotidianos, que exigem de nós maturidade e firme decisão. A casa que não foi edificada sob a pedra arruinar. Conhecendo-se o indivíduo poderá identificar a causa na maior parte das vezes, inconsciente de seus comportamentos, de suas emoções. Consequentemente, poderá refletir sobre os valores que estão por trás de sua forma de agir e poderá revê-los, atualizá-los. As potências da alma serão dessa forma orientadas para que a energia poderão ser orientadas, já que a energia é neutra, não é nem boa nem ruim. A utilização dessa energia, de acordo com os valores que gestamos ao longo das reencarnações, é que dará a cor a nossas atitudes. Interessante, né? Essa nota. Vamos voltar para lá. Lembrando que essa nota é sobre a proposta de redirecionar, reeducar os impulsos e reorientar as potências da alma. E não contê-las, podando-as de forma a criar indivíduos incapacitados emocionalmente para assumir suas responsabilidades nas tarefas que a vida lhe reserva no palco das reencarnações planetárias. Essa proposta, feita pela doutrina dos imortais, é a única capaz de sanar os problemas da alma, de eliminar os desequilíbrios psíquicos do ser humano, pois que traz o selo da lógica da realidade existencial do espírito como base para se trabalhar com as manifestações da mente. Autoconhecimento orientado pela doutrina dos espíritos é uma proposta de holoconhecimento, de integração com o próprio universo, de valorização do próprio eu profundo, do psiquismo, das experiências da vida e do redirecionamento consciente dessas potências, até então mal orientadas para a harmonia com o todo, com a vida. Essa proposta reflete uma cirurgia da alma, pois se utiliza do bisturi do conhecimento para promover uma cirurgia nos estados íntimos, nos núcleos de experiências pretéritas, que só serão resolvidos com a reprogramação dos impulsos, sentimentos e emoções pela terapia do alto amor. Eita, gente, olha aí que interessante. Tá vendo aqui? A autorreflexão, o alto amor, o amor primeiro por si, para poder amar a Deus e ao próximo, né? Nada novo, se a gente for olhar, né? Se a gente for refletir, se a gente for buscar a luz no conhecimento, né?
Antes de Cristo, Sócrates já nos alertava, né? Conhece-te a ti mesmo, não é verdade? Porque quando a gente conhece a gente mesmo, quando a gente tem coragem de olhar para as nossas fragilidades, para nossas fraquezas, para o nosso lado sombra, a gente é capaz de perceber, né? Mas quando a gente foge de se olhar, né? Quando a gente foge de olhar para a gente mesmo, a gente muitas vezes fica andando em círculo, né? Com o ego ferido. E, gente, terapia não é conversa paga, não. Terapia não é conversa paga, tá certo? Terapia é sobre o profissional ajudar o seu cliente, né, nesse processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento também não é só com terapia. O autoconhecimento é cada vez que você lê um livro, cada vez que você está sozinho consigo mesmo, cada vez que você coloca a meditação na sua vida. Gente, a meditação é muito boa. O reiki, que é um tipo de meditação onde você fica ali com você e você mesmo, né? E a unidade maior, né? E ali você, começa a perceber certas coisas que antes você não queria nem parar para perceber. Olha aí que diferença que faz. E ali você tanto pode estar, vamos dizer assim, usando, né, da técnica da meditação do reiki, né, para si mesmo, como também pode precisar de um acompanhamento, né, usar as duas ferramentas, né, cuidando de si mesmo e o autocuidado, que não dispensa o acompanhamento muitas vezes, mas também o acompanhamento não isenta a atividade, né, do paciente estar fazendo esse autoconhecimento consigo mesmo, tá? Agora vamos às perguntas e respostas, como vocês já devem ter percebido, a cada capítulo, né, o autor, né, o médium, né, faz perguntas, né, ao espírito José Peglepper. Então, vamos ver quais são as perguntas e respostas desse capítulo. Primeira pergunta é: poderia discorrer mais a respeito do tratamento de choque mencionado, representado pelos métodos da medicina convencional? E aí, vamos ver a resposta aqui, do José Peglepper. É muito comum ver o sofrimento de companheiros nos leitos de hospitais ou clínicas variadas, sofrendo as picadas de agulhas, as cirurgias dolorosas, a quimioterapias, os tratamentos de hemodiálise ou outros métodos desenvolvidos pela ciência para o tratamento de meus irmãos. Mas, nesses leitos de dor ou nos processos sofridos enfrentados no dia a dia, vemos muitos carrascos ou verdugos do passado sofrendo os impositivos da lei de causa e efeito. Quando trazem o seu corpo dilacerado pelo bisturi, seus membros rasgados pelas injeções ou pelo corpo violentado pelos processos de tratamentos considerados modernos, que atuam em si, tais quais os instrumentos de torturas lhes serviram no passado, promovendo a dor e o sofrimento em seus irmãos da humanidade. Eis um tipo de tratamento de choque como exemplo para meus irmãos. Eita, 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 eita. Tá vendo? Gente, que tudo é ação e reação, não tem castigos, tem reparação com o tempo, né? Ai, vamos para a segunda pergunta agora. O que o companheiro pode nos dizer a respeito do poder da mente para combater os males do corpo? A mente é a base de tudo, mas convém não inventar fórmulas mágicas que possam complicar ainda mais o pensamento de meus irmãos. Em estudos mais aprofundados, poderão observar que a mente possui poder de plasmar aquilo que pensa, de acordo com a intensidade e a força da vontade geradora. Baseado nisso, é lógico
raciocinar que, mantendo-se um padrão mental superior, alimentando-se a mente com pensamentos elevados de saúde, equilíbrio, né, otimismo e segurança, naturalmente as forças psíquicas moderarão o estado compatível com a qualidade do pensamento que abriga, entendendo-se, entretanto, que a mente não é nenhuma cartola mágica, de onde se tira constantemente soluções mirabolantes para males que muitas vezes guardam sua gênese em vivências passadas. Tudo deve ser visto com equilíbrio. Agora vamos à pergunta número 3, que é a última desse capítulo, tá? De que modo a depressão, as fobias e angústias podem surgir em nosso íntimo para se manifestarem como enfermidade física? Resposta: meus irmãos não ignoram a realidade de que tudo no universo representa determinada forma de energia. Dessa maneira, os pensamentos, as emoções, as angústias, os traumas e outros conflitos de natureza emocional se traduzem por uma vibração energética que influi de maneira intensa no magnetismo peculiar das células físicas, através dos chakras, localizados no duplo etérico. Encontram naqueles estados psíquicos o clima adequado para despejar no veículo somático os resíduos psíquicos, que se manifestam em enfermidades variadas. O método disponível para se evitar tal problemática é manter-se ocupado a mente e o coração com atividades úteis e nobres, acalentando o equilíbrio e o otimismo em todas as situações da vida, a fim de desenvolver um clima mental superior que faculte o estabelecimento de um estado saudável. Eita, gente! Ou seja, né, manter-se num rex de vibração, elevada. Então, por isso que é importante o acompanhamento, né? E a gente terapeuta, né, tá sempre se motivando, se observando, e para ter condições também, né, de estar ajudando, né, melhor nossos acompanhantes, né, nossos acompanhados, né, aliás, não é isso? Mas vocês estão vendo aqui, né, como é importante a gente se manter numa vibração de pensamento elevado, ou seja, quando vier aquele pensamento negativo, né, aquele pensamento que vai nos colocar para baixo, né, dizendo que não é possível, que você não é merecedor, ou que você não é capaz, ou até mesmo aqueles pensamentos de que não tem solução, que a vida não presta, que as pessoas não tem, que o mundo não tem solução, e por aí vai, né? Não vou nem citar aqui todos os pensamentos, né? Mas a gente não se pega às vezes assim. Então, a gente já sabe, né, que a gente pode, através do nosso pensamento, mudar, né? Mudar esse padrão. Opa! Como é que a gente faz isso? Repreendendo. Opa! Não, mas tem Deus na minha vida, né? É uma das formas, né? E lembrando que o grande e infinito amor de Deus por nós, já está dizendo, é infinito, né? A unidade é abundante. E o que não me parece que tem solução hoje, a partir do momento que eu lanço para essa fonte, né, que eu acredito no seu amor por mim, por nós, essa solução ela vai gradativamente, né, sendo apresentada, né? E às vezes, gente, já está bem pertinho a solução, viu, do nosso problema. A gente que muitas vezes duvida que seja possível, né? Isso é para tudo, viu, gente? Para doença, para problemas financeiros, né? Para problemas familiares. Muitas vezes a gente tem que combater
né, um pensamento, uma opinião contrária à luz, à superação, né? A gente deve ter muito cuidado com o que a gente escuta e com o que a gente mantém, né? É isso, a gente sabe, na verdade, né? Quando está mantendo um pensamento de baixo teor vibratório, né? A gente sabe, tá bom? A gente muitas vezes não quer fazer, ter o trabalho ou fazer o movimento de mudar aquilo, não é verdade? Então, meus amores, meus queridos e queridas, eu encerro por hoje, né, a leitura desse capítulo, tá bom? Então, até a próxima semana. Hoje é dia 11 de janeiro de 2023. Esse vídeo vai ser colocado no canal no dia 12, tá certo? Né, que é amanhã, tá bom? Pois um beijo, meus amores, né? Que a gente possa aproveitar esse ano de 2023 para cada vez mais a gente se tornar um ser realizado, né? Mas não de uma forma mágica, não através de fórmula mágica, né? Mas já aproveitando tudo aquilo que a gente já vem absorvendo e colocando muito mais em prática, né? Alinhando o nosso pensamento, né? Nosso sentimento e nossas ações. Tá bom? Um beijo e até a próxima semana.